Vamos ficar de pé, fazer a leitura bíblica da palavra de Deus, e nós vamos ler o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, verso de número 30. Não, verso 35, obrigado. Marcos 4 e 35. Acompanhe comigo a leitura, diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vento, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, muito obrigado por esta palavra lida. Te pedimos que pelo Teu Espírito Santo fale conosco nesta manhã, como precisamos, conforme a nossa necessidade. Por Jesus Cristo te pedimos. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Meus queridos, certo dia, alguém escreveu um texto com o seguinte título: A Noite Escura da Alma. E esse autor, que há alguns séculos escreveu esse título, A Noite Escura da Alma, estava se referindo ao fato de que durante a nossa vida, durante a nossa existência, nós passamos por momentos que muitas vezes, se nós pudéssemos escolher, nós não passaríamos por eles. Quando a gente pensa sobre a providência de Deus, eu costumo dizer que há dois tipos de providências. Quantas? Duas providências diferentes. A primeira providência é a providência fácil. O que é a providência fácil de Deus para a minha vida? É o dia de hoje. Quantos aqui levantaram, tiveram oportunidade de vir à igreja, não estão na UTI? Nós que estamos aqui, estamos desfrutando da providência fácil de Deus para a nossa vida hoje. Mas nem todos os dias é assim. Tem dias que nós vivemos a providência difícil de Deus. É aquele dia que você acorda no lugar onde você não gostaria de acordar. É aquele dia que você recebe uma notícia que você não gostaria de receber. E a nossa vida, ela tem momentos de providência fácil e tem momentos de providência difícil. Ninguém coloca na nossa agenda, ninguém marca o dia de ficar enfermo. Ninguém marca o dia de não conseguir dormir. Ninguém marca na agenda o dia de passar por uma aflição. Mas eu tenho uma notícia para você: mesmo que a gente não marque, esse dia pode chegar. Agora eu tenho uma outra notícia abençoada no texto bíblico que você acabou de ler. O versículo de número 35 desse texto de Marcos, Jesus chega aos discípulos, e Jesus chega aos discípulos à noite. Ora, noite
já indica alguma coisa. Noite é quando tem menos luz. Noite é quando a gente não enxerga muito bem. Noite é quando a gente optaria por não passar por determinadas coisas. Noite é a hora que a gente quer descansar. Noite é o momento que a gente gostaria de férias. Noite é o dia que você não gostaria de ser incomodado por ninguém e de repente chega algo que você não espera. Mas deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz, versículo de número 35, se puder projetar para a gente, que ao anoitecer Jesus chega para os discípulos e diz assim, e eu quero que você repita após mim só essa palavra: vamos. 1, 2, 3. Olha que coisa maravilhosa. Jesus chega para os discípulos e eles não dizem: vão, eu tenho uma providência difícil para vocês, lá no mar da Galileia, vão. Sabe qual é a boa notícia? É que se chegar uma providência difícil para você essa semana, Deus te dá uma palavra hoje. A palavra de Deus para a sua vida é: vamos. Pastor, não entendi. Tem diferença entre dizer vão e dizer vamos? Quando o pastor Gilson, como líder e homem que Deus colocou nessa casa para guiar o seu povo, estabelece um projeto, ele não diz vão. Quando nós nos dobramos, nos curvamos diante do Senhor, durante um mês de oração, ele não diz assim: vão orar. O Senhor Jesus não diz: vão para o dia difícil, vão para a noite complicada, vão para o dia que vocês não. Jesus diz: vamos, ou seja, nós temos a garantia de que Ele está conosco. E se Jesus diz vamos, observe comigo, o que significa isso? Ter a presença de Jesus, escute, ter a presença de Jesus não significa que nós não vamos enfrentar dificuldades nessa travessia. Eu vou dizer de novo, ter a garantia de que Jesus está conosco não significa que não poderão vir turbulências na travessia. Mas tem uma outra garantia. Se Jesus diz vamos, quer dizer que você vai chegar do outro lado. A garantia que você tem é que você vai chegar do outro lado. A sua família, nós estamos estudando esse trimestre sobre família. Logo mais vocês vão para salas abençoadas, professores preparados. Nós estamos falando sobre famílias. Convidamos você para participar nesse projeto, se engajar, trazer sua família. Não é sobre estudar acerca de família, é sobre ser família, estudando, aprendendo e sendo o projeto de Deus. Mas eu tenho uma notícia para você, boa e abençoada: sua família não vai ser o que o inimigo quer que ela seja. Sabe por quê? Porque Deus, o Senhor Jesus, diz para você vamos, e você tem a garantia. Vão surgir dificuldades na família? Vão surgir dificuldades talvez no relacionamento? Vão, mas eu tenho uma garantia: o projeto de Deus é que vai prevalecer na sua casa. Mas tem uma outra lição, verso 36, a Bíblia diz assim: deixando a multidão. O que a Bíblia diz? Deixando a multidão. Eles fizeram o quê? Entraram no barco com Jesus, diz o texto. E aí o Espírito Santo falou algo no meu coração, especialmente, pastor Edson, quando a gente fala de família. Não dá para colocar família, Jesus e multidão dentro do mesmo barco. Dentro do barco, eles decidem levar Jesus, e a Bíblia diz: deixando a multidão, eles o levaram no barco. Ou você leva Jesus, ou você leva a multidão. Se você decidir por Jesus, você tem que deixar a multidão para trás. Nós tivemos aqui no congresso uma palavra abençoada, interessante, sobre o que você está disposto a deixar. O evangelho não é sobre o que a gente conquista, é sobre o que a gente renuncia. O problema é que a gente quer Jesus, mas tudo. Mas não dá. No barco não cabe todo mundo. No barco só cabe, no barco da sua casa, da sua família, só cabe a sua família e Jesus. Deixa a multidão para trás. Deixando a multidão, eles decidem levar quem no barco? O levaram no barco, Jesus. E quer saber de uma boa notícia?
Quem leva Jesus no barco, na hora que a tempestade vem, tem para quem clamar. Quem leva Jesus no barco, na hora que a dificuldade vem no relacionamento, tem como resolver problemas de uma forma diferente. E a Bíblia diz, verso 37, levanta-se uma tempestade, um forte vendaval. Por quê? Porque vão surgir dificuldades na sua vida e na minha. O Evangelho não é uma garantia. O Evangelho genuíno não é o que estão pregando muitas vezes nas televisões, dizendo, olha, você quer se ver livre de dificuldades, venha para Cristo. Não. O verdadeiro Evangelho diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É essa a garantia que nós temos. Então, quando vier dificuldade na sua semana, e podem vir, eu espero que não venha nessa, mas se vier, não murmure. Olhe para o propósito, porque quando Deus permite dificuldade, sabe o que Ele quer? Ele quer nos aproximar dEle, Ele quer se revelar para nós, Ele quer aperfeiçoar o nosso relacionamento com Ele. Vocês percebem como o crente fica mais sensível ao Espírito Santo quando ele está passando por uma dificuldade? Pastor, o senhor está fazendo apologia à dificuldade? Não, eu não estou fazendo. E nós não podemos orar por elas, mas elas virão, ainda que a gente peça ou não. O que eu quero dizer para você é que mesmo quando ela vier, como o pastor Gil está acostumado a pregar, dificuldade, tribulação, não mata crente. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando o diabo faz uma prova, ele quer te reprovar, mas quando Deus te permite uma prova, Ele quer te promover, Ele quer te abençoar, Ele quer te elevar a um nível diferente. Agora olha o que a Bíblia diz, verso 38, Jesus estava dormindo na popa. Jesus estava dormindo onde? Na popa do barco. E me veio à mente algo muito claro, rapidamente. Só tem duas pessoas, pastora Dorca, na Bíblia que dormem dentro de um barco. Na Bíblia, só tem duas pessoas que dormem dentro de um barco. Uma é Jonas. E a outra é Jesus. Mas tem uma diferença gritante entre os dois. Porque o sono de Jonas é o sono de quem acha que fugir do problema vai resolvê-lo. E dorme esperando o tempo passar. Deixa eu dizer para você, tempo não resolve problema. O que resolve problema é enfrentar de frente. O tipo do sono de Jonas é aquele que às vezes a gente dorme sem querer atender ninguém, querendo fugir de todo mundo, achando que quando acordar o problema terá passado. Deixa eu dizer, quando você acordar, se você não tratar o problema vai estar lá do mesmo jeito. Esse é o sono de Jonas. O sono de Jonas é o sono da fuga. O sono de Jonas é o sono de quem não pode descansar na promessa de Deus, porque ele está fora do projeto de Deus para a vida dele. Mas e o sono de Jesus? A Bíblia diz em Salmo assim: eu deito e logo eu pego no sono, porque eu confio no Senhor. Sabe qual é o sono de Jesus? Não é o sono de quem está fugindo do problema, é o sono de quem está no centro da vontade de Deus e sabe que pode descansar, porque Ele cuida de nós. Você pode descansar. Essa semana eu quero profetizar, quero declarar na sua vida que essa semana será uma semana abençoada na sua casa, na sua vida. Você vai dormir o sono de Jesus. Pastor, qual é o sono de Jesus? O sono de Jesus é que a tempestade bate para um lado, para o outro, pode vir calor, pode o ar-condicionado quebrar, mas você vai dormir em nome de Jesus, quando você entender que Deus está cuidando da sua vida, dos seus problemas, da sua casa, quando você estiver debaixo da vontade de Deus. E Ele pode te curar. Quem acredita que Ele pode te curar? E você pode prescindir desse remédio que você está tomando. Pastor, você está mandando largar remédio? De jeito nenhum, eu não faço isso. Eu não posso, eu não tenho autoridade para fazer isso. Mas se Jesus te curar, Ele vai dizer: levanta o teu leito e anda.
Larga essa muleta. Quem fala é Jesus. Para terminar, versículo de número 39. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para o vento, olha para o mar, e Jesus dá uma palavra para cada. Jesus, em certos aspectos, quem conhece o pastor Gil sabe que ele é um homem de Deus objetivo. Jesus era objetivo. Jesus dá uma palavra para o vento e uma palavra para o mar. Está resolvido o problema. Jesus diz assim, para o vento, aquiete-se. Para o mar, acalme-se. Pronto. Não vai contar história, vai enrolar, vai florear a coisa. Não, Jesus disse, eu só tenho uma palavra para esse problema aí. Vento, aquiete-se. Mar, fica quieto. Eles ouvem. Basta uma palavra para o Senhor. Deus pode resolver o seu problema, Deus pode resolver a sua história. Basta, Ele não precisa de duas, Ele não precisa de três. Basta uma palavra, basta uma palavra. Tem uma música que diz apenas um toque. Eu poderia parafrasear e dizer apenas uma palavra. Ele diz, haja luz. Pronto, houve luz. Uma palavra, Ele vai iluminar tudo. Agora, olhe o versículo 40. Jesus diz assim, Ele acalmou o vento e a tempestade, sim ou não? O mar e o vento foram acalmados, sim ou não? Ele disse, vento, aquiete-se. Mar, fique calmo. Isso aconteceu na hora. Mas agora vem uma coisa que eu não entendi inicialmente, entendi depois. Jesus vira para os discípulos e fala assim, por que vocês ainda estão com medo? Escute isso. A tempestade fora foi acalmada, mas ainda tem uma tempestade aqui dentro. Ainda tem um furacão aqui dentro. Ainda tem uma ventania aqui dentro. Às vezes Deus já demitiu uma palavra sobre a situação na sua vida, mas você ainda não consegue dormir, você ainda não consegue descansar. Por quê? Porque você ainda não abriu os olhos da fé para contemplar que Deus já entrou com providência na sua história. E às vezes, é mais fácil, não que para Deus haja alguma coisa difícil ou impossível, mas Deus não entra sem ser convidado em lugar nenhum. Jesus é cortês. Às vezes Ele resolve o problema que está fora, mas você não quer dar acesso para Ele acalmar a tempestade dentro da sua vida, dentro da sua mente. Você acorda de manhã, teus músculos estão doendo, porque parece que você passou a noite inteira trabalhando na academia. Por quê? Porque você não consegue descansar no Senhor, tem uma tempestade dentro de você. Calma teu coração. Confia no Senhor. Ele já entrou com providência. Se o Senhor cuidou de ti até agora, será que Ele não vai cuidar daqui para frente? Você acha que você chegou aqui com suas próprias forças? Quem te trouxe até aqui vai te abandonar no meio do caminho? Foi isso que Jesus disse aos discípulos. Se eu cuido dos pássaros, eu não posso cuidar de vocês, homens de pequena fé. O Senhor está dizendo para você hoje, eu estou cuidando, 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 eu estou cuidando. Deus não vai permitir que o inimigo frustre os planos dele, Ele está cuidando. Esse trimestre, já disse, vou repetir, é sobre família. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre a sua família. Deus está cuidando. Esteja no centro da vontade de Deus. Quando o povo saiu do Egito, olha isso aqui. Deus fez 10 milagres portentosos, pragas sobre o Egito. Foi muito simples Deus fazer 10 pragas, simples demais. Deus tirou o povo do Egito com mão forte. Fácil demais para Deus. Levou o povo para o deserto. Pastor Éder, difícil. Não no sentido filosófico da palavra difícil. Foi tirar o Egito do coração do povo.
Sabe por quê? Deus resolveu o problema externo, foi fácil. Mas Deus não invade o coração de ninguém. Deus não arromba a porta. E aí, sabe o que acontece? Vai ser um processo para tirar o Egito do coração do povo. E é isso que a Bíblia traz para mim e para você como reflexão nessa manhã. O trabalhar de Deus na minha e na sua vida tem que ser um trabalhar de dentro para fora e não de fora para dentro. Tem tempestades que para o Senhor resolver basta uma palavra. Mas a tempestade que Ele também quer acalmar hoje não é a tempestade externa. É a tempestade que está dentro da tua casa, ou até mesmo dentro da tua mente, ou dentro do teu coração. E Ele vai acalmar. Eu quero orar com você. E já chamar o pastor Gilson aqui. Pai, apresentamo-nos a Ti. E Te pedimos, ó Deus, que esta palavra fique guardada em nossos corações. A fim de que hoje tenhamos a certeza, a convicção de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor cuida desta obra, de que o Senhor cuida das famílias deste lugar, de que o Senhor está com a tua mão estendida sobre as famílias desta casa e nós oramos por elas. Pai, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós entendemos que a melhor forma, ó Pai, de estar na Tua presença, não é fugir dos problemas, mas é encará-los. E então confiar que Tu estás no nosso barco. Porque quando o Senhor está no nosso barco e abençoa a nossa família, os que estão próximos de nós são abençoados. Muito obrigado. É o que nós te pedimos. Amém.